AgroBR desse domingo tem os seguintes destaques. Os 90 anos da introdução de uma raça nobre de ovelhas no Brasil, a Ideal, que tem lã mais fina e carne de boa qualidade. O governo estuda alterações no Plano Safra deste ano, com a criação de um seguro rural e reserva de recursos para a pecuária leiteira. É possível produzir lucro com qualidade no Brasil? Experimentos feitos no Rio de Janeiro e em Minas Gerais provam que sim. Um consórcio de pastagem que promete garantir alimento para o gado durante o período da seca, mais nutritivo que o milho e bem mais barato. E tem também a análise de mercados e a previsão do tempo. O AgroBR está no ar. A safra brasileira de arroz será maior no ciclo 23-24. A produção total ficará em torno de 10.750.000 toneladas, uma alta de 7% na comparação com a colheita anterior, como apontam dados da Conab. A previsão é que os produtores que cortaram investimentos na cultura no ano passado, desta vez apostem mais no grão. Veja o que disse Andressa Silva, diretora executiva da Abiarroz. A Conab estima um aumento da área plantada de arroz de cerca de 7,2% em relação à safra 2022-2023. E a Abiarroz acredita nesse aumento de área, muito em função do estímulo que o produtor recebeu devido aos preços praticados no ano de 2023. Entretanto, a Conab também prevê um aumento do volume de produção de 10 milhões de toneladas para cerca de 10.800.000 toneladas, número que a Abiarroz considera otimista, já que o estado do Rio Grande do Sul, que é o principal produtor de arroz do país, sofreu com as enchentes que se abateram devido ao fenômeno El Niño e que levou a um atraso no plantio, que por sua vez pode comprometer a produtividade desse ano. O estado de Santa Catarina, que já começou a colheita, já observa um comprometimento na produtividade, que pode ser uma tendência também na produção do Rio Grande do Sul. Então, a Abiarroz entende que o volume de produção da safra 2024 pode ficar ali entre o observado na safra anterior, de 10 milhões de toneladas, e o previsto pela Conab, de 10.800.000 toneladas, e muito dificilmente pode ultrapassar esse número. A projeção da Conab aponta que a área de cultivo deve crescer 6%, e passar de 1,5 milhão de hectares. O rendimento, caso o clima ajude, vai aumentar quase 1,5% para perto de 7 toneladas por hectare. Esta é a expectativa do produtor de arroz do Tocantins, José Luiz Venâncio, que tem previsão de produzir mais neste ano em comparação às safras anteriores. Eu acho que nós devemos fechar essa produção do Brasil esse ano em torno de 10 a 11 milhões de toneladas. Eu acho que não vai fugir disso. O Tocantins, esse ano nós vamos ter uma safra superior ao ano passado, né? O ano passado foi um ano que choveu acima da média e isso comprometeu parte da produtividade. Esse ano, em função do El Niño, os produtores atrasaram o plantio, né? Mas, assim, teve menos buraco na lavoura, as lavouras estão bem estabelecidas. Eu creio que o Tocantins vai produzir melhor que o ano passado. Devemos ter uma área plantada hoje em torno de 110 mil hectares e com a produtividade em torno de 100 a 110 sacas por hectare. José Luiz Venâncio também disse que espera faz tempo pela valorização do arroz para recuperar-se de prejuízos. Sim, sem dúvida nenhuma. Vai ser um dos melhores anos para nós em termos de valores, né? Porque nós estamos vindo das 3 últimas safras com preços terríveis. Ruim, péssimo. Esse ano está acima da média, né, da expectativa. Nós plantamos arroz para vender em torno de R$ 130 a saca. Hoje, na nossa região, está em torno de 180. O produtor também disse que os custos de cultivar arroz em seu estado melhoraram este ano, mas continuam em torno de R$ 12.000 por hectare. Essa, inclusive, seria uma das causas para o aumento de preços ao consumidor nos supermercados, o que vem ocorrendo desde o último trimestre do ano passado. A safra de feijão será pouca coisa menor, segundo a Conab. O órgão fala em crescimento de 2,8% na área de cultivo para quase 2.800.000 hectares, mas, por outro lado, com um rendimento 3% menor, abaixo de 1.100 quilos.
O resultado será uma safra de 3 milhões e 29 mil toneladas, 7 mil a menos que em 2023. Isto na soma de todas as colheitas anuais, já que o feijão é uma cultura de ciclo curto. A indústria brasileira quebrou recorde de exportações de alimentos em 2023 e faturou quase 62 bilhões de dólares com as vendas ao mercado externo. O faturamento deste segmento da indústria, com as exportações em 2023, cresceu 5% em relação à de 2022. Ao todo, o setor enviou 71 milhões de toneladas de alimentos ao exterior, o que equivale a quase 9 quilos para cada habitante do planeta. O grande destaque ficou com o açúcar, cuja produção mundial é liderada justamente pelo Brasil. As usinas brasileiras enviaram 31 milhões de toneladas de açúcar puro ao mercado externo. Isto rendeu 15 bilhões de dólares de faturamento. Na segunda posição aparecem subprodutos de processamento de soja. A venda de carnes vem em seguida. O maior cliente de compras do Brasil é a China, com 10 bilhões de dólares, à frente dos Estados Unidos, a Indonésia, a Índia e a Holanda, entre cerca de 200 países que são clientes do Brasil. Deve ser divulgado nesta segunda-feira um relatório elaborado por auditores da Administração Geral de Alfândegas da China sobre as condições de exportação de carne bovina de 4 frigoríficos de Mato Grosso do Sul. A importação do país asiático está fechada para essas 4 empresas. Técnicos do órgão realizaram uma vistoria virtual nestes frigoríficos desde o dia 15 de janeiro, em um total de 28 plantas em todo o país que também passam por avaliação. Juntas, as empresas sul-mato-grossenses têm capacidade de abate de 4 mil animais por dia. Em 2023, Mato Grosso do Sul exportou 3 milhões e meio de toneladas de carne bovina só para a China. Ao todo, 28 frigoríficos brasileiros estiveram entre os maiores exportadores para o país asiático em proteína animal. Abrangente, a reforma tributária proposta pelo governo federal e aprovada pelo Congresso vai impactar todos os setores da economia do país, uns mais, outros menos, como apontam especialistas. Mas até que ponto as mudanças nas relações tributárias entre quem paga impostos e quem arrecada impostos poderá interferir na manutenção, na geração de empregos? As empresas podem ser obrigadas a fechar postos de trabalho por conta da alta na carga tributária? Veja a opinião do advogado Djalma Mazzali. Valdecir, obrigado pelo convite de participar dessa matéria. Vamos lá, reforma tributária e possibilidade de emissões ou redução da capacidade de geração de novos empregos. O governo diz que para o comércio não vai haver elevação de tributos, verdade? Porém, para o setor de prestação de serviços, é fato que vai haver um significativo aumento da carga tributária. Aumentando a carga tributária no setor de serviços, ele vai ter que repassar isso para os clientes. Principais clientes quem são? Quem é, né? O comércio. Então, o comércio vai ser atingido, sim, na elevação dos seus custos. Elevação de custos, obviamente, reduz a capacidade de geração de empregos e, dependendo da empresa, pode, sim, gerar desemprego. No setor de prestação de serviços, a situação é mais dramática, porque você tem efetivamente uma elevação da carga tributária, o setor, obviamente, não vai conseguir transferir isso na integralidade, pelo menos nesse primeiro momento, para o cliente, para o consumidor final, e isso vai gerar desemprego, sim, e vai, sim, reduzir a sua capacidade de geração de novos empregos. Então, a situação, nesse quesito, reforma tributária e geração de empregos, é preocupante. Outro aspecto importante da reforma tributária é a capacidade que medidas assim têm de aumentar a arrecadação de impostos. O economista da Farsul, Antônio da Luz, diz que não. Olá, pessoal. Será que aumentar a carga tributária aumenta a arrecadação? Não necessariamente. É o que nós vimos agora em 2023. Se não, vejamos, o governo federal ele teve
fez 13 medidas para aumentar os impostos sobre a população, querendo aumentar receita para gerar equilíbrio fiscal. Reduzir gasto? Não, essa discussão não acontece no governo, é só aumento de receita. Se somarmos todas elas, dá mais de 280 bilhões de reais, que era o que o governo pretendia arrecadar a mais. Só que acontece o seguinte, a arrecadação caiu. A arrecadação em 2023 foi menor do que em 2022. Menor. Desde julho de 2023, a nossa arrecadação está menor do que a do ano passado. Ou seja, o governo aumenta a carga tributária, a arrecadação cai. E com isso gera um enorme desequilíbrio fiscal. Desequilíbrio esse que o governo está perdido, porque lá em maio achava que era 107 bi o déficit, que é um absurdo. Depois de fazer superávit em 2022, fazer déficit é muita vergonha, né? Mas igual, 107. Mas depois ele refez as contas, não é 107 não, é 144. Não, 145,4. Depois, não, mas não vai ser 145,4 não, vai ser 177,4. E o Banco Central dizendo, não, governo, não é isso aí não. Você está pegando o recurso do PIS/PASEP, que não é receita primária, e botou na receita primária. Isso daí é contabilidade criativa. Há 90 anos, brasileiros da fronteira com o Paraguai conheceram uma raça de ovelhas trazida da Austrália que chamou atenção por dois aspectos. A lã mais clara e mais fina, e a qualidade da carne. Era a raça ideal trazida ao nosso país para se tornar uma atividade lucrativa e carregada de detalhes interessantes. É nas fazendas do Rio Grande do Sul onde mais se encontram ovelhas da raça ideal. Um levantamento do IBGE de 2023 registra a criação de 3.400.000 animais, sendo Santana do Livramento a cidade com o maior rebanho do país, em torno de 500.000 cabeças. A atividade lucrativa atrai criadores, mais criadores, a cada ano, que aproveitam o clima mais frio do sul do país e tecnologias desenvolvidas, tanto aqui como no Uruguai. A Associação Brasileira dos Criadores de Ovelhas da Raça Ideal registra que há 90 anos, na época da introdução da raça no Brasil, o rendimento médio em lã de carneiro era de 4 a 5 quilos e um animal adulto chegava a pesar 60 quilos. Hoje, o rendimento da lã é de 12 a 15 quilos e o animal adulto chega a 110 quilos. O presidente da associação destaca a qualidade da lã vendida a fabricantes de vestuário da Europa. O ideal, se a gente for ver a descrição do estándar da raça, na verdade, ela é uma raça de duplo propósito produtor de lãs finas. Essas lãs que a raça ideal produz, elas vão para os tecidos, é uma fibra têxtil, né? Depois de lavada, depois de devidamente feito a malha, ela acaba servindo como tecido para as grandes confecções europeias, né? Então, é uma lã de excelente qualidade. Há outros aspectos que fazem da lã ideal uma das mais apropriadas para o trabalho na indústria, com baixa exigência em manuseio e qualidade também aliada à lucratividade. Então, assim, a lã é uma fibra têxtil natural, biodegradável, né? Então ela ajuda inclusive na questão da sustentabilidade e especificamente a lã ideal, ela é uma lã de coloração extremamente branca, o que facilita depois o tingimento, né? Com cores mais leves, vamos dizer assim, não cores tão intensas, e isso justamente ajuda a dar qualidade no tecido final. Milton Fernandes aponta outro aspecto importante para quem pensa em investir em ovinos: a qualidade da carne da raça ideal com alto grau de marmoreio. Mas nós temos uma outra vertente de renda para o produtor, que é justamente a produção de cordeiros. O cordeiro da raça ideal é um cordeiro extremamente precoce. O que é um cordeiro precoce? É aquele cordeiro que depois que nasce, ele tem uma grande velocidade de ganho de peso, chegando a 70% do peso da sua mãe aos 4, 5 meses de idade, totalmente a campo, né? Então, é uma carne macia, é uma carne que tem gordura entremeada na sua fibra
e extremamente disputada nesse segmento gourmet, que também é um segmento importante para quem cria ovelhas. O criador analisa o mercado com olhos voltados para a exportação, mas também com incentivo ao consumo de carnes aqui no Brasil, que é produzida em quantidade menor do que a demanda. Se a gente analisar hoje o mercado da lã, ele é um mercado totalmente dependente da exportação e os grandes players, os grandes consumidores mundiais, capitaneado principalmente pela China, preferem fibras mais finas, que o ideal atende essa necessidade. Tá? Do ponto de vista de carne, de produção de carne, nós temos um mercado mais fluido neste momento que o mercado da lã. Por quê? Porque o que a gente produz de cordeiros a nível Brasil, e principalmente do Rio Grande do Sul, é insuficiente para abastecer esse mercado. Então, existe uma demanda extremamente firme em relação aos cordeiros, e hoje o mercado da lã está um pouco travado ainda. A gente acredita que existem alguns investidores, alguns industriais, principalmente do Uruguai, que a gente sabe que vem fazendo grandes representações na China, e acredito que nos próximos 30, 60 dias se abra novamente esse mercado e se consiga dar fluidez a toda essa lã que neste momento encontra-se ou no galpão da fazenda ou então na indústria, mas sem comercialização ainda. Milton Fernandes disse também que a rusticidade do animal possibilita sua adaptação para a cria em outros estados do sul, como o Paraná e Santa Catarina, com criatórios também avançando para o estado de São Paulo. As comemorações dos 90 anos de criação de ovelhas da raça ideal no Brasil serão realizadas em 4 cidades gaúchas até março deste ano, em Bagé, Pinheiro Machado, em Herval e em Santa Margarida do Sul. Vamos agora a um giro de notícias. O preço da soja caminha para fechar o mês de janeiro em queda de 10%, com a saca vendida em torno de R$ 120 em Paranaguá, no Paraná, segundo apontam dados do CPEA. É o menor patamar em quase 4 anos. O comprador, no geral, não está interessado em negociar agora, por entender que com o andamento da colheita e o aumento da oferta, as cotações vão cair ainda mais. A produção nacional de amendoim no ciclo 23-24 vai crescer apenas 2% e será de 911 mil toneladas, 18 mil a mais que a anterior, também segundo dados da Conab. O rendimento cairá 11% para casa de 3,5 toneladas por hectare, mesmo com a área plantada 15% maior, de 254 mil hectares. Na safra passada de amendoim, houve crescimento de 20%. Um ofício enviado pela AproSoja Mato Grosso à Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária apresenta propostas para ajudar o produtor mato-grossense a superar os efeitos do clima severo da safra em andamento. A sugestão é que o governo destine R$ 500 milhões do Tesouro para cobrir o andamento do vencimento das dívidas de produtores mato-grossenses. A safra 23-24 de milho será 11% menor. A previsão é da Conab de que a cultura perca espaço com uma queda acima de 5% na área plantada e também com rendimento menor em torno de 5 toneladas e 600 quilos na soma das 3 safras. A produção cairá de 132 para 117 milhões de toneladas. Em 2023, a China se tornou o principal comprador de milho do Brasil no mercado externo. Foram embarcadas 16 milhões de toneladas para aquele país, o que corresponde a 28% dos embarques do grão brasileiro em todo o ano passado. Antes de 2022, a China retirou algumas exigências sanitárias para a entrada do milho do Brasil no país, como alternativa para reduzir a dependência dos Estados Unidos. Como resultado, o agronegócio brasileiro fechou 2023 com quase 56 milhões de toneladas vendidas a outros países, um crescimento de 30% sobre os 43 milhões de toneladas do ano anterior. O faturamento também foi recorde,
13 bilhões e 600 milhões de dólares. O avanço de tecnologias que a cada dia transforma a agricultura tradicional em agricultura digital aumenta a produção, reduz custos e impactos ambientais. Cada vez mais cresce a necessidade do uso de inventos inteligentes nas lavouras, com as mudanças climáticas enfrentadas nos últimos anos principalmente. Vamos saber como os cafeicultores estão se adaptando ao uso de drones, uma novidade na cultura com grande aceitação e resultados positivos, com os drones pulverizadores, que são mais precisos, por exemplo, no controle de doenças do café. A jornalista especializada em café Valéria Vilela conversou sobre este assunto com Luiz Gratieri, da Conecta Safra. Olá, Café em Foco de hoje vai falar sobre novas tecnologias e como você, cafeicultor, tem à sua disposição para melhorar aí o seu trabalho e otimizar o seu tempo, principalmente os trabalhos com um drone. É isso mesmo que a Conecta Safra está oferecendo, Gratieri? Obrigado por estar conosco aqui, né? Eu que agradeço. É exatamente isso, né? Nós viemos para a região aqui exatamente com o foco de trazer essa tecnologia, ainda mais no café aqui, que é uma área montanhosa, né? Então é uma área que o drone ele entra muito bem, é muito bem visto, né? É uma tecnologia com uma precisão muito alta nesses locais, né? E vendo em conta também que são lugares de difícil acesso, onde também é difícil de encontrar muita gente para trabalhar nessas áreas. Você está resolvendo isso, porque mão de obra está escasso, o pessoal não quer pegar mais na enxada, essa coisa de botar a maquininha nas costas e pulverizar cafezal, o pessoal está pouco resistente, né? Um dos princípios da nossa empresa é exatamente essa, né? Que a gente viu essa falta de demanda que tinha aqui na região e vimos com bons olhos isso trazer o drone, né? Então trouxemos os drones agrícolas aí exatamente para estar suprindo essa necessidade e vendo também que o drone ele age com uma maior eficiência. Dentro desse trabalho que você oferece, nesse período agora de início de ano, está todo mundo fazendo as práticas paliativas de cobertura. Vocês têm, o drone de vocês hoje tem uma cobertura que tamanho? A gente tem um drone ele faz uma vazão de 20, né, 20 litros. O nome dele é o T20, né, que ele faz 2 hectares a cada 8 minutos. Né, então e vocês acompanham essa aplicação? Acompanha desde o início, né, até o pós-aplicação com o produtor, né. Nós só não passamos o produto, né, depois a gente continua junto com o produtor para ver se deu tudo certo, né? A gente acompanha. Ele tem que ter a receita já tem que saber qual é o produto. Exatamente. Vocês não fazem, nós fazemos quando você apenas falou que não a aplicação. É que você não recomenda, ou seja, ele tem que ter a receita do produto. Exatamente, né? Ou dele ou do agrônomo responsável pela fazenda, né? Pela lavoura, e nós fazemos apenas a aplicação. A prestação exatamente. Gratieri, qual que é o telefone aí para quem quiser entrar em contato com vocês? Vocês atendem toda a região? Toda a região. Nós fazemos toda a região, também pegamos todas as culturas, né? Não ficamos apenas no café, mas também milho, soja. Pegamos... Está com a outra área também. Exatamente. Outra área, né? E o telefone para contato é o 359-9899-6046. Mas que está precisando de serviços de drone, a gente foi em busca de quem tem experiência e tem um bom trabalho e bons preços, né, Gratieri? Para você, produtor. São soluções que o Café em Foco sempre vai em busca para vocês. O uso de drones pode ajudar a agricultura a coletar informações e a tomar decisões baseadas em dados que mantêm a produtividade em alta e os custos baixos. Um estudo da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, aponta para uma redução de 25% a 35% na utilização de defensivos que podem ser aplicados exatamente em áreas atacadas por pragas. Vamos ver agora a previsão do tempo para o Brasil nos próximos 15 dias. As informações são do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Imagens de satélite mostram uma linha de umidade que leva chuvas volumosas do norte do Mato Grosso, centro-sul do Pará, sobre os estados do Nordeste, mas principalmente sobre o Espírito Santo e Minas Gerais. Nestes estados ainda deve chover bastante até a próxima sexta-feira.
A partir de terça-feira aumentam as chances de chuvas mais volumosas nos estados do sul, com risco de temporais. Para Santa Catarina, a previsão de alagamentos e deslizamentos. Este alerta também vale para o litoral de São Paulo, todo o estado do Rio de Janeiro, o Espírito Santo e até o litoral da Bahia. O tempo segue seco na faixa leste da região nordeste, também no Mato Grosso do Sul, no sul de Mato Grosso, no noroeste do Pará e também em Roraima. Nesses estados, a temperatura volta a subir, depois de uma semana de trégua, a partir de quinta-feira. As marcas ficarão acima dos 39 graus. Para o período de 31 de janeiro a 6 de fevereiro, deve voltar a chover em Mato Grosso do Sul e na região sul de Mato Grosso, com volumes acima de 40 milímetros. Ainda não chove em Roraima e volta a chover no Nordeste. Na primeira semana de fevereiro deve chover forte no norte do Pará. Também chove mais no interior de São Paulo e no Triângulo Mineiro, revertendo a condição de tempo seco que deve permanecer nos dois estados até o final desta semana e avançando para a semana seguinte. O tempo fica firme no centro-sul do Rio Grande do Sul. No período de 7 a 12 de fevereiro, o tempo fica firme no Tocantins, em Goiás, Minas Gerais e na Bahia, após uma semana de chuvas intensas. Por volta do dia 10 de fevereiro, volta a chover forte no sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul. A previsão de 150 milímetros. Na primeira quinzena de fevereiro, a chuva atinge todo o litoral do Nordeste e se espalha pelo Centro-Oeste, principalmente em Mato Grosso do Sul. Também avança pelo Pará e no sul de Roraima. Duas entidades representativas de produtores de leite, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina e o Sindilate do Rio Grande do Sul, defendem a necessidade de adoção de barreiras à importação de leite do Mercosul, como política eficiente para combater a crise de baixos preços do setor. Em notas emitidas nesta semana que passou, as entidades apontam que a taxação às importações protegeria a pecuária nacional, bastante prejudicada pela desvalorização do nosso produto. Somente em dezembro do ano passado, a importação de derivados de leite cresceu quase 10,5%, para 223 milhões de litros. Em dezembro, a balança comercial dos lácteos fechou com déficit de 87 milhões e 900 mil dólares, indicando a piora no saldo pelo terceiro mês consecutivo. O Sindilate destaca que a criação de uma linha de crédito de 707 milhões de reais no Plano Safra em andamento para financiamento de dívidas de cooperativas atende só parcialmente o setor. 2/3 dos produtores vendem leite para a iniciativa privada, que ficou de fora do plano anunciado nesta semana pelo Ministério da Agricultura. O governo federal está trabalhando em uma medida para prorrogar parcelas de financiamento do Plano Safra com vencimento neste ano. O anúncio da novidade foi feito pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em entrevista a uma rádio de Mato Grosso. Carlos Fávaro também afirmou que vai discutir um novo modelo de seguro rural, mais amplo e de contratação mais barata, para garantir acesso a recursos a mais produtores. As alterações devem focar a defesa dos produtores rurais em caso de interferências climáticas. A Associação Brasileira de Criadores de Animais Brangos promoverá, durante o Show Rural Copavel 2024, em Cascavel, no Paraná, a primeira edição do Radar Brangos. Será no dia 6 de fevereiro, na sala da Unicop. O objetivo é reunir criadores e também técnicos para debates sobre necessidades e demandas, bem como a troca de experiências. Dados do ano passado apontam que o plantel da raça branca no Brasil é de 25 mil animais. Agora é hora de sabermos como andou o mercado do boi gordo na semana que passou e o que está previsto para esta semana. As informações são do consultor da Agrifato, Iago Travagini. O futuro vai ser a baliza para o mercado físico? Bem, pessoal, eu venho trazer um comentário sobre o que tem acontecido na Bolsa nesse momento.
a gente está vendo o preço dos contratos futuros recuarem para o menor nível desde setembro de 2023. A gente está falando, só para ter uma noção hoje, do contrato para maio sendo negociado a R$ 230, R$ 231, que é o menor valor desde setembro de 2023. A grande dúvida que paira no mercado hoje é que o físico não tem acompanhado essa queda na mesma intensidade. São Paulo até apresentou recuos frente aos preços da semana anterior, mas a gente olha para o estado do Mato Grosso, estado de Minas Gerais, Pará e alguns outros estados e encontra uma relativa firmeza, inclusive, no caso do Mato Grosso, uma valorização nos preços do boi gordo. Então a gente ainda está vendo um mercado resistente a essa queda que está sendo antevista pela Bolsa. E é aquela coisa, né? A Bolsa normalmente tenta ver o que pode acontecer no futuro e, baseado nos compradores e vendedores, tenta especular de que o mercado pode subir ou descer. Então, o que a gente está vendo nesse momento é um movimento destoante, né? Enquanto o futuro está caindo, a gente está vendo um físico muito firme e esse spread abrindo. Quem vai consolidar, né? O que vai ganhar nessa queda de braço, a gente vai saber nas próximas semanas. Mas o que acontece nessa semana é o mercado físico ainda muito firme e o mercado futuro vindo para baixo. Então, esse é o ambiente atual e a gente volta aqui depois para trazer mais comentários para vocês. Valeu! A cautela tem predominado no mercado interno de boi gordo ao longo de janeiro, segundo indicam pesquisas do CPEA. Embora o foco seja comercializar animais prontos para abate nesse período inicial do ano, pecuaristas não estão dispostos a aceitar preços que considerem muito baixos. Assim, optam por vender apenas uma pequena parte diante da necessidade de caixa. A recuperação de pastagens, com a volta das chuvas, dá mais tempo para a comercialização e resistência à pressão dos frigoríficos. Se você aprecia cervejas e nunca ouviu falar do que a bebida é produzida, acompanhe essa reportagem e conheça detalhes de como o Brasil avança para ser autossuficiente de um ingrediente importante nas cervejas, o lúpulo. O fruto desta planta é o tempero da cerveja, porque vem dele o sabor amargo e o aroma característicos da bebida. Dizem que a planta surgiu na China 3.000 anos antes de Cristo. Quando chegou à Grécia, começou a ser usada em saladas. E foi na Alemanha que passou a fazer parte da produção de cervejas. A produção desta planta, até hoje desconhecida da maioria dos brasileiros, foi iniciada aqui no país no século XVIII, no Rio de Janeiro. Apenas 50 exemplares eram cultivados, entre outras plantações, para ser utilizadas na fabricação de cervejas, ainda de modo artesanal. O avanço da cultura demorou para ocorrer, mas no ano passado o Brasil produziu perto de 88 toneladas, um crescimento acima de 100% em comparação ao de 2022. E para este ano, o setor cervejeiro acredita em produção que deverá derrubar para menos da metade a importação necessária de 3.000 toneladas para a produção de 16 bilhões de litros de cerveja. Plantas de lúpulo podem ser encontradas em 28 hectares em produção nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Minas Gerais, como este campo em Uberaba, no Triângulo Mineiro, que tem 2 hectares dedicados ao cultivo. Ainda em fase de instalação, a produção nestes 2 hectares utiliza mais mão de obra do que maquinários. O lúpulo são estas frutas encontradas em trepadeiras com até 6 metros de comprimento, cultivadas assim, na posição vertical. O crescimento das plantas chega a 35 centímetros por dia durante a fase inicial, antes de uma fase de hibernação, com mais 4 meses. Você deve estar se perguntando por que estas lâmpadas acesas no meio da plantação, em todos os ramos. Quem explica é Leonardo Pena, engenheiro de alimentos e mestre cervejeiro do Grupo Petrópolis. Proporcionar a capacidade da planta se desenvolver da forma ideal aqui no nosso país. Porque, como os dias aqui são mais curtos, a planta, se não tiver essa suplementação luminosa, ela vai parar o desenvolvimento dela antes de chegar no seu ápice de produção. Então, eu vou ter uma planta com menos altura e, portanto, com menor produtividade. É exatamente esta técnica que deverá colocar o Brasil nas primeiras posições do ranking mundial de produção de lúpulo, que tem a Etiópia
e os Estados Unidos nas primeiras posições, com cerca de 40 mil toneladas produzidas em cada país. A Alemanha produz 32 mil toneladas. Por aqui, e por conta do aumento do período de luminosidade para 17 horas por dia, serão colhidas 2 safras anuais. No hemisfério norte, onde tem os maiores produtores de lúpulo, nós temos uma safra por ano. No Brasil, por questões climáticas, que nós não temos um inverno rigoroso que impossibilita o plantio, e também no Brasil já está adotada uma técnica de suplementação luminosa, que é justamente compensar o período de iluminação do nosso dia, que é em torno de 12 a 13 horas, e suplementar com luz artificial para a gente alcançar em torno das 16, 17 horas, que é lá no hemisfério norte. Então, com essa suplementação luminosa, que garantimos que a planta tenha uma quantidade de luz ideal para o seu desenvolvimento, e a questão do nosso clima, que a gente tem relativamente um clima ameno ao longo do ano todo, nós conseguimos aqui no Brasil fazer de 2 e até em algumas fazendas, alguns parceiros que conhecemos fazem até 3 safras por ano. E a gente enxerga que isso é um grande diferencial do nosso país, que acelera o payback do investimento nessa cultura. A escolha de Minas Gerais como segundo campo de produção de lúpulo pelo Grupo Petrópolis, depois do Rio de Janeiro, considerou principalmente a disponibilidade de área, com possibilidade de expansão, o clima e a logística. Nossa história do lúpulo, antes de chegar em Uberaba, já tinha se iniciado em Teresópolis, na Serra do Capim, no Rio de Janeiro, onde lá fizemos avaliação, testes, e o lúpulo foi muito promissor, deu bons resultados. Mas essa questão do lúpulo, se dá certo ou não no Brasil, já começa um bom tempo atrás, onde diziam que era impossível cultivar lúpulo no nosso país. Depois da história de sucesso em Teresópolis, foi algo natural, porque já tínhamos uma planta, uma grande cervejaria Uberaba, e a gente sabe que o país o Brasil ele é um país muito fértil, e que tem várias culturas, e pensamos, por que não Uberaba? Fizemos um teste em uma área piloto pequena, tivemos bons resultados em qualidade intrínseca do lúpulo, com aroma fenomenal, com teor de amargor também muito bom, e daí decidimos fazer esse investimento, que é hoje lá em Uberaba. Temos hoje em torno de 2 hectares cultivados. E quando a gente fala de qualidade intrínseca do lúpulo, quando a gente observa a qualidade do aroma, teor de óleos essenciais, teor de alfa-ácidos, que são as resinas amargas que vão conferir o amargor para o lúpulo, não deixa nada a desejar. A jornada que o Brasil tem a seguir é o desenvolvimento da produtividade no campo, porque o Brasil é um país que tem vários microclimas, então aonde o lúpulo vai, no futuro, ter um bolsão produtor de lúpulo, isso ainda é algo que só a história vai dizer. O avanço da produção projetado para 2024 em 3 regiões do país anima produtores e prefeituras. A de Uberaba já está montando um programa de incentivo à adesão ao lúpulo, como explica o secretário do Agronegócio da cidade, Aguinaldo José da Silva. Olha, a gente tem acompanhado o Grupo Petrópolis, inclusive nós tivemos lá, no dia do lançamento, eles falaram que estariam fazendo esse experimento lá na área desde a fábrica aqui de Uberaba. Hoje a fábrica deles em Uberaba é a maior do Brasil na produção de cerveja e derivados, né? E a gente vê isso com muitos bons olhos, mesmo porque nós já conversamos, estamos dando um entendimento, a gente gostaria de inclusive, ampliar esse experimento, tá, fazendo um tipo de commodities com os nossos pequenos produtores. Ou seja, a gente faria um consórcio, né? Nós temos várias comunidades rurais em pequenas propriedades de 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Nós temos assentamentos e nós temos algumas regiões dentro do município propícias para a produção dessa cultura. Então, a gente vê com muitos bons olhos, estamos atentos a isso, a gente tem conversado muito com o Grupo Petrópolis para ver se a gente consegue fazer essa integração em indústria e produtores. O Grupo Petrópolis fez em janeiro a primeira colheita de lúpulo na unidade de Uberaba. A iniciativa da companhia surgiu para fomentar a produção nacional de lúpulo, desenvolvendo uma tecnologia de plantio adaptada às condições do Brasil e para reduzir a sua dependência da importação de produto fora do país. A fábrica de Uberaba tem 5 linhas de produção e capacidade total de 11 milhões e 400 mil hectolitros por ano.
O grupo ainda possui fábricas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Boituva e Bragança Paulista, em São Paulo, Rondonópolis, no Mato Grosso, Alagoinhas, na Bahia e Itapissuma, no Pernambuco. Uma tecnologia nacional em fase de validação pela Embrapa Agropecuária Oeste de Dourados, no Mato Grosso do Sul, promete dar novo fôlego à recuperação de pastagens degradadas no Brasil. Um consórcio dos capins Zuri e Marandu, com uma espécie de sorgo gigante, mostram resultados que animam produtores de leite. É o caso de Éder Simões da Silva, que tem uma propriedade com 17 vacas em Jateí, no Mato Grosso do Sul. Antes de adotar o consórcio, a produção de 20 vacas não passava de 5 litros por dia cada uma. Hoje, com as 17, ele retira entre 190 e 210 litros, com média de 11 litros por animal a cada dia. O sorgo gigante entregou um resultado excelente. O pasto hoje, que o gado está pastejando na minha pecuária leiteira que eu trabalho, é muito satisfatório também. Rendimento excelente. Hoje meu rendimento teve um alavanque de 70%. Na mesma propriedade, o seu Éder tem áreas com cultivo de outros tipos de capim, que, segundo ele, não dão às vacas a alimentação necessária para manter a média de produção. E tudo começou com a visita de um pesquisador da Embrapa no sítio de Éder Simões. Eu estava em casa tomando um tereré com a minha esposa, trabalho hoje com gado leiteiro. Recebi uma visita do seu Gessi, da Embrapa de Dourados, e ele veio me trazer um produto muito bom hoje, que foi plantado aqui na minha propriedade, que foi o sorgo gigante da Latina Seeds. Foi feito um experimento aqui nessa área, muito bom. Esse sorgo, eles são sorgo biomassa. O sorgo gigante, ele é um sorgo biomassa, então eles têm um volume muito grande e um crescimento muito rápido. Então tem todos os cuidados a serem tomados para a implantação desse consórcio, né? E ele é feito, via de regra, no verão, no cultivo de verão, no cultivo das águas, para aproveitar a maior luminosidade. Porque, como eles são produtivos, eles também são exigentes, por exemplo, exigentes em luz. A empresa que forneceu as sementes para o campo de prova do seu Éder destaca o valor nutricional do consórcio dos capins com o sorgão. O que nós conseguimos obter de informação? Que nós conseguimos fazer uma produção, um corte de silagem do sorgão gigante com uma alta performance e entrega um grande volume de silagem de qualidade para que a propriedade possa utilizar na entre-safra ou até comercializar. Seja qual for a modalidade, as duas ajudam a recuperar o investimento total da renovação da pastagem. Para o produtor de leite, a alimentação mais rica em nutrientes às vacas é o mundo perfeito. Então, assim, o que eu tenho a dizer, muito feliz, mudei a minha visão de 3 anos que foi plantado feito esse experimento aqui em casa, eu mudei minha visão. Estou muito feliz, muito contente, graças a Deus. Pretendo seguir em frente. Hoje na minha propriedade não tenho formado 100% desse capim, mas quero chegar a 100% na propriedade. Antes de decidir por um consórcio de capins, o ideal é consultar um profissional da área e ter um fornecedor de confiança. O AgroBR desse domingo, 28 de janeiro, termina aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Curta, comente, compartilhe nosso vídeo. Obrigado e até o próximo programa.